Olá, meus queridos alunos, muito prazer, sejam muito bem-vindos, tá? Mais uma aula, tá? É uma satisfação reencontrar vocês de novo, tá? Então, hoje a gente vai dar continuidade na nossa aula. O tema da nossa aula, cheguem aqui comigo, nós ah, vamos falar sobre perfis e seções transversais, e também vamos falar sobre curva de nível, tá ok? Se você nunca viu isso daí, acompanhe, preste atenção na aula, tá? Eu vou tentar explicar de uma maneira simples, fácil, tá? Com uma linguagem bem coloquial, tá? Do nosso tempo, tá ok? Então, assim, vamos lá. O que são os perfis transversais, né? São cortes verticais do terreno ao longo de uma determinada linha, tá? Esse perfil é obtido a partir de um plano vertical com o terreno. Em geral, a escala vertical é ampliada com relação à horizontal. Isso a gente vai ver através de algumas figuras, imagens, tá? Importante para a engenharia, principalmente, olha, parte interessante, tá? Para quem for falar lá quem for apresentar o trabalho lá sobre seções transversais, fica ligado. É importante para a engenharia, principalmente, tá? No estudo desses traçados de estrada, tá? O Exército também usa muito isso, tá? E essas áreas também de corte ou aterro. Então, aqui, se vocês pararem para observar, bem aqui, nós temos uma... Deixa eu ligar aqui meu ponteiro, tá? Se vocês forem parar para observar, tá? Nós temos aqui um exemplo, tá? De perfil longitudinal, tá? Muito utilizado em estradas, aí, cortes, aterros, tá? Então, esse aqui é um projeto rodoviário através da geração de perfis e seções transversais de terraplanagem, tá ok? A engenharia utiliza muito isso daqui, esses projetos aqui podem ser feitos em CAD também, né? Com certeza esse aqui foi utilizado através de CAD e softwares. Temos aqui o nível de cota, tá? E aqui ele vai mostrando todo o perfil transversal, tá ok? E aqui são os pontos que foram cotados, tá ok, pessoal? Essa parte aqui. Então, aqui nessa parte de perfil transversal, tá? Nós vamos falar agora um pouco sobre as curvas, as famosas, tá? As famosas curvas de nível, tá bom? Espero que vocês possam acompanhar, prestem atenção aí, tá? Então, assim, pessoal, falar de curva de nível é um assunto que é muito importante, tá? Em várias áreas de conhecimento, tá? Principalmente geografia, geologia, na parte da engenharia também, tá? Então, a forma mais tradicional para a representação do relevo é a curva de nível e pode ser definida como linhas que unem pontos com a mesma cota ou altitude, tá? Representam em projeção ortogonal a interseção da superfície do terreno com planos horizontais de referência, tá? Então, assim, pessoal, professor, o que viria a ser o senhor falou aí em projeção ortogonal, tá? Prestem atenção. Quando eu estou me referindo à projeção ortogonal, eu estou me referindo ao meu plano topográfico, tá ok? E quando eu falo de planos horizontais de referência, tá? O que eu quero dizer? Que é toda a linha reta, tá ok? Toda a linha reta perpendicular ao elipsoide de referência. Nós já sabemos o que é um elipsoide de referência, né? Nós estudamos isso em geodésia, tá? Então, assim, geodésia e geociências, né? Disciplina que vocês já fizeram. Então, são esses dois conceitos aí que são importantes, tá? Anotem no caderno de vocês, que isso daí pode cair na prova, tá? Então, quando eu falo de projeção ortogonal, estou me referindo a quê, professor? Professor, estou me referindo a quê? Plano topográfico, tá ok? E quando eu estou falando de plano horizontal de referência, é toda a linha reta, tá? Perpendicular ao elipsoide de referência, tá bom? Agora vamos a essa interpretação aqui, ó. Então, assim, pessoal, quando eu estou falando aqui de curva de nível, vocês vão ver ela exatamente do jeito que ela está aqui embaixo, ó. No mapa, vocês vão ver ela dessa forma aqui. Só que vocês podem projetar elas, tá? Em perfis transversais, tá? De corte, igual como vocês estão vendo esse daqui, ó. Mas, professor, como é que eu posso fazer isso daí? Basta você saber a equidistância entre elas. Olha aqui, ó. Elas têm uma equidistância. Geralmente, as curvas de níveis, pessoal, ela tem a mesma equidistância, tá ok? A equidistância. Quando eu falo em equidistância, já está falando, ó, é aquela medida igual de um ponto para o outro. Então, eu tenho essa equidistância aqui de 10 metros em cada uma. Observem que de cada círculo desse daqui, ó, cada
cada distância é a mesma. Porém, elas têm altitudes diferentes, é claro, tá? Quando eu falo em altitude, professor, eu estou me referindo a quê? A minha distância vertical de um ponto qualquer da superfície terrestre com relação ao nível do mar, tá? Anotem isso daí também. São coisas, pessoal, que uma liga a outra. Altitude, equidistância. Para você entender curva de nível, você tem que ter esse conceito na sua cabeça, tá? O que é uma altitude? O que é uma equidistância, tá? Então, ela tem uma variação. Essa menor aqui, ó, essa elevação menor, tá? Ela tem uma altitude de 70 metros, enquanto que essa outra B aqui, ó, B, ela tem uma outra altitude. Vou riscar aqui, tá? Ela tem uma outra altitude, tá? Aqui, ó, qual seria essa, o que significa esse 80? É uma altitude, tá? É uma altitude que eu tenho de 80 metros com relação ao nível do mar, tá? Essa outra aqui, mesma coisa, que é 90, e essa aqui 70. Já essa outra aqui, nós temos uma altitude maior. Vejam que é uma elevação mais alta do que essa daqui, pessoal. Ó, essa termina aqui, e essa daqui termina mais aqui. Observem, tá? Que ela já tem uma elevação maior. Então, ela tem uma outra curva de nível que essa daqui não tem, tá? E ela vai para 100 metros de altitude. Ok, pessoal, espero que vocês tenham entendido até aqui como interpretar uma curva de nível, tá? Vocês vão ver ela exatamente dessa forma aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês, tá? No mapa. No mapa ela vai aparecer dessa forma. E vocês podem, tá? Colocar uma projeção transversal do jeito que foi montada essa daqui, tá ok? Vamos seguir. Então, aqui ainda falando de curva de nível, tá? Quase a mesma coisa que eu já passei para lá, é um outro exemplo, tá? Isso aqui nós temos as nossas curvas de níveis aqui, tá? Dessa forma aqui vocês vão ver no mapa, ok? Essa forminha aqui. E se, quando vocês verem esses números aqui, tá relacionado com o quê? A altitude, tá? A altimetria daquela elevação. Ok? Agora aqui, nesse caso aqui, ó, vocês conseguem ver aqui a distância entre ela? Não, né? Vocês não sabem, porque vocês têm que olhar a escala. Quando vocês olham a escala, vocês vão saber que distância é referente. Olha só, vou mostrar para vocês outro exemplo aqui, mas já é uma imagem, uma figura, tá? E nós temos aqui temos os pontos que foram cotados, que foi cotado. E temos também as medidas de quê? De altitude, certo? Dessa elevação. Mostrando aqui para vocês, olha, eu tenho aqui uma escala, certo? Quando eu estou falando da escala, vou já mostrar para vocês aqui, para vocês entenderem melhor. Quando eu estou falando da escala de 1 para 500, eu tenho uma equidistância entre as curvas de níveis, tá? Que variam de 0,5 metros a 0,50 metros, ou seja, meio metro, né? De 25 centímetros a meio metro, tá? Quando eu tenho uma escala de 1 para 1000, a minha equidistância entre as curvas de nível deve ser de 1 metro cada uma. Ou seja, quando eu falo de equidistância, distâncias iguais entre as curvas de nível. Quando eu falo da altimetria daquela elevação, eu estou falando da altitude. O que é altitude, professor? É qualquer distância, é uma distância vertical de qualquer ponto da superfície da Terra com relação ao nível do mar. Tá? Espero que vocês tenham entendido isso, conceito fundamental para entender as curvas de nível. Então, e assim por diante, tá? Professor, então vamos voltar aqui, quero entender uma coisa. Aqui, eu não sei qual é a minha escala, mas se eu olhar aqui e ver uma equidistância, tá? Ver uma equidistância de 10 metros, e eu voltar naquela tabelinha lá que o senhor me mostrou, eu posso saber qual é a minha escala. Não posso? Claro que pode. Olha aqui, ó. Lá naquele exemplo lá, eu tenho uma equidistância de 10 metros, correto? Então, automaticamente, eu vou saber que a minha escala é de 1 para 10.000, tá? É de 1 para 10.000 e vice-versa, tá? Se lá não tivesse, no caso lá, se eu não tivesse a minha equidistância aqui, mas eu tivesse a escala no meu projeto, eu saberia, tá? Que a minha equidistância entre cada uma, ela seria de 10,
tá? Então, assim, pessoal, muito simples, tá? De entender, porém, você tem que ter alguns conceitos na sua cabeça que eu já falei para vocês, tá? Conceito de altimetria, conceito que é a mesma altitude, tá? Conceitos de o que significa uma equidistância, tá ok? Com relação às curvas de nível, tá? Para você poder identificar. Agora, vamos aqui a algumas particularidades, tá? Com relação a essas propriedades das curvas de nível. Quando eu falo de que essa aqui é uma representação de curva de nível com cantos, tá? As curvas de nível, elas são lisas, tá? Elas não podem ter esses cantos aqui, ó, tá? Isso aqui, ó, totalmente incorreto. Se vocês verem isso daqui, tá? Não existe. Curva de nível com canto, ela tem que ser lisa, tá? Já tá falando, é uma curva, não pode ter canto. Então, cancela isso aqui, tá bom? Professor, duas curvas de nível, elas podem se cruzar? Não. Isso não pode acontecer. Se você vê isso em algum mapa, tá? Esse mapa ele foi elaborado de forma errada, tá? Errônea. E aí, as curvas de níveis, elas não podem se cruzar, tá ok? Isso nunca pode acontecer. Outra situação, professor, uma curva de nível ela pode se bifurcar com a outra? Também não, tá, pessoal? Elas não podem se bifurcar dessa forma aqui, tá? Elas podem se tangenciar uma com a outra, mas bifurcar não podem. Outra situação, quando você observar situações parecidas como essa, tá? O espaçamento representa o espaçamento representa os relevos com diferentes inclinações, tá? São espaçamentos entre eles, assim, dessa forma, tá ok? Entre as linhas. Outra situação importante, falando sobre propriedades aqui, toda curva de nível, ela fecha-se sobre si mesma, dentro ou fora dos limites do papel, tá? Ela nunca vai se cruzar com uma outra, tá? Uma curva de nível sempre vai fazer, entendeu? Essa situação, tira esses cantos aqui, que não pode ter, tá? Elimina isso aí. Outra situação bem interessante, curvas de nível são lisas, ou seja, não apresentam cantos, foi o que eu acabei de falar para vocês, tá? Elas têm que ser lisinhas, tá? Quando elas forem se fazendo, sem cantos. Se tiver cantinho assim, ó, tá errado. Se tiver cantinho assim, ó, tá errado, tá? Duas curvas de nível jamais se cruzarão. Por exemplo, eu tenho uma curva aqui, tá? E depois eu vou passar uma outra curva aqui. Aqui, ó, aqui. Isso pode acontecer? Não pode acontecer jamais isso, tá, pessoal? As curvas de nível sempre elas vão ser distribuídas dessa forma, tá? Assim, desse jeitinho aqui no mapa, tá? Elas são lisas, sem cantos, tá bom? Aí quando por um acaso, né, você visualizar esses números aqui, ó, significa que você está falando sobre você vai estar falando sobre as suas altitudes, tá ok? 10, 20, 30, tá? Está falando sobre a altimetria daquela elevação. Outra situação, uma curva de nível não pode se bifurcar, já falei no exemplo anterior, tá? Mostrando aqui, ó, essa parte aqui, ó, isso aqui não pode acontecer, tá? Jamais. Outra situação, terrenos planos apresentam curvas de nível mais espaçadas. Em terrenos planos apresentam curvas de níveis mais espaçadas. Em terrenos acidentados, as curvas de nível encontram-se mais próximas uma das outras, tá? Conceito fundamental, tá bom? Quanto mais próximo as curvas de níveis estiverem, o que acontece? Elas estarão mais próximas, tá? Olha, conceito de novo, vamos ler lá. Terrenos planos apresentam curvas de níveis mais espaçadas, tá? Ou seja, as curvas de nível elas estarão mais distantes umas da outra, tá? Quando os terrenos forem mais planos. Quando as elevações forem mais inclinadas, ou seja, quanto maior a altitude, mais próximas as curvas de nível elas estarão uma das outras, tá ok? Sendo que elas vão manter a mesma equidistância, tá bom? Dependendo da escala lá, a tabelinha mostrei para vocês, tá bom? Outra situação, ainda sobre curva de nível, tá? Muitas pessoas que têm muita dificuldade para entender isso, tá? Inclusive, aqui na turma mesmo, tá? Tem pessoas que não conseguem entender isso direito, mas eu estou aqui para ajudar vocês da melhor forma possível a entender, tá? E mostrar que curva de nível não é nem um bicho-papão, de se entender em projetos topográficos, tá ok? Então, vamos lá.
Curva de nível de novo, propriedades aqui, ó, olha só, temos aqui a curva principal, a gente chama ela de curva mestra, tá? É o ponto mais alto daquela elevação, ok? Aqui vocês podem observar, tá? Se a gente for verificar qual é o ponto mais baixo, qual é o ponto mais alto, tá? Olha só, curvas mestras são aquelas curvas do ponto mais baixo e do ponto mais alto. E temos, entre elas ali, naquele intervalo, nós temos as curvas secundárias, tá? Olha aí, ó, 100 metros, 101, a de 100, que é a primeira, o ponto mais baixo aqui, tá? Dessa elevação. Nós temos aqui, dessa representação, né, dessa elevação, nós temos aqui os intermediários, que são as secundárias ali, ó, conhecidas como secundárias, tá? Então, é isso, pessoal. Aqui uma outra representação, tá? Mostrando para vocês aqui como é fácil compreender. Olha, tenham muito cuidado, tá, pessoal? Quando vocês forem projetar as curvas de níveis de vocês, porque ela pode ser representada, ser mostrada dessa forma, mas você vai ter que representar elas aqui, tá? Num plano, numa seção transversal. Então, nesse plano horizontal aqui. Então, olha só, tá? Essa daqui de cima é a mesma daqui de baixo, tá? Ó, essa daqui, deixa eu botar aqui. Só um minuto, tá? Olha aí, ó. Essa representação aqui. Nós temos uma depressão, certo? E aqui nós temos a mesma representação, tá? Dessa depressão. Aí, qual é a ideia aqui? O que é criar isso aqui, tá? Você criar isso daqui. Como que eu vou criar isso daí, professor? Beleza, da mesma forma como você vai criar uma elevação, só que dessa forma, aqui você está criando uma depressão, ok? Olha só, da mesma forma, só que de cabeça para baixo, tá bom? E aí nós temos aqui a seção 1, 2, 3 e 4. Na verdade, temos aqui a curva de nível A, B, C, D e E, tá? Quem seriam as curvas mestras aqui? Olha, seriam essa aqui, tá? Que é o ponto mais baixo, e essa daqui, pessoal, ó, deixa eu puxar uma seta aqui para a gente possa visualizar melhor. Seria essa daqui, tá? Ó, seriam as curvas mestras, a e a E, tá bom? Então, fiquem atentos, tá? Na hora que vocês forem projetar, que pode ser uma depressão ou uma elevação, tá? Outra situação interessante aqui também é com relação à representação tridimensional do relevo da curva de nível, tá? Aqui nós temos um perfil, tá? Da curva de nível, e aqui, perfil transversal, e aqui nós temos uma representação tridimensional. Isso daqui, pessoal, é muito legal, tá? Quando a gente está vendo, quando a gente está estudando na parte de geoprocessamento, que vocês vão ver de forma prática como que isso aqui é criado, tá? É muito gostoso de se aprender, tá? Isso daqui. Tá? Em geoprocessamento, não sei se eu vou dar aula para vocês, tá? Nessas práticas aí. Mas é muito interessante, tá? A gente vai utilizar o CAD aí, a gente vai conseguir fazer essas projeções aqui através de comandos, tá? É um pouquinho, requer bastante atenção mesmo, tá? E você tem que ter um mínimo de conceito com relação ao que é uma curva de nível, porque você vai inserir os dados no computador e aí depois você vai ver aquilo se transformando, tá? De maneira real, a partir de imagens de satélites. Então, é muito legal, é muito bacana, você vai introduzir as suas escalas lá, você vai introduzir a sua equidistância, tá? Que eu estou falando aqui para vocês. E é muito significativo e gratificante, né? Quando você aprende algo, né? E aquilo fica ali, ficou ali na sua cabeça e você vai utilizar esses conceitos aqui que nós estamos dando hoje, que vocês estão aprendendo sobre desenho cartográfico lá, tá? Na parte de processamento. Então, espero que vocês tenham compreendido, tá? Com relação às curvas de nível, perfil transversal, tá? Perfis e seções transversais, tá? Tudo que eu quis passar hoje aqui para vocês, de forma que vocês não se esqueçam. E se esquecer, só voltar, ver o livro aí, vai lá no canal, tá? Se inscreva lá no canal, tá? Dá um like lá, tá, pessoal? Faz algum comentário, tá? Conto com a participação de vocês, tá? Qualquer dúvida, só falar comigo lá no grupo do Zap, tá? No Telegram. Só deixar um comentário, tá, no vídeo aí, o que eu puder fazer para ajudar vocês, tá? Eu vou estar à disposição, tá?
Daqui a pouco eu estou lançando também atividade para vocês, tá? Atividade sobre curva de nível, perfil transversal, perfil seção transversal, tá? E desde já, tá? Fico grato a cada um de vocês. Forte abraço e até a próxima aula, se Deus quiser, tá? Tchau, tchau.